Allow me to immerse you in the tale of a daring explorer, a seeker of forgotten truths, a wanderer among the echoes of time. Picture this, my dear audience, as I unveil the chronicle of an enigmatic mountain realm, an arena where mystique intertwines with danger, and the specters of the past dance upon the winds. Nestled on the fringes of Phoenix, Arizona, looms the formidable silhouette of the Superstition Mountain Range, a collection of titanic peaks and geological marvels that have etched their name as some of the most menacing and haunted domains in all of the United States. Imagine this, a momentous expedition through the ethereal haunts of Arizona had brought us to the brink of a decision, an irrevocable pact with our own curiosity. Amid the shroud of night, we rendezvoused with Corey, a sage of the region, a guardian of its secrets, and an erudite guide who charted pathways through the wilderness. With his tutelage, we embarked on a venture into the heart of the superstitions, a venture tinged with an aura of the uncanny even in the soft embrace of daylight. The land itself seemed to whisper to our souls, beckoning us along winding trails fraught with a power beyond words, an encounter both spiritual and spine-chilling. Here, my friends, a twist of fate brought us to the luminary Corey, a polymath whose expertise extended far beyond nature's realm, venturing into the enigmatic corridors of the paranormal. Behold as he unveiled to us the mystique of the desert flora, demonstrating with deft hands the art of harnessing a prickly pear cactus. He set it alight to rid its barbed armor, revealing the succulent fruit within, a testament to his prowess and a tantalizing treat for the senses. Yet, as the sun bowed to the horizon, leading us to a vantage point that commanded a view of the mountainous colossi, an unshakable unease enshrouded the very air we breathed. An ominous pulse resonated through the atmosphere, reverberating within our chests. This land, saturated with tales of sorrow and catastrophe, bore an indelible mark of negativity, etched through time and destined to be etched further. Listen, dear audience, to the voice of Corey as he recounted, his words a tapestry weaving history and trepidation. Here, in this ancient domain, lives converged with legends of Apaches, of gold, of elusive treasures entwined with the very fabric of these craggy expanses. But irony reigns, for no gold has graced these peaks' embrace, geology itself denied such bounty. Instead, gold danced upon the outskirts, teasing prospectors to Goldfield and beyond. A paradox, indeed, that the lust for riches was focused on a land that withheld its secrets. The echoes of generations, the footprints of explorers past, the very heartbeat of the mountains whispered Corey's narrative. Every stone, every crevice, bore witness to the seekers who vanished in the shadowed canyons, who succumbed to these tumultuous heights. For this mountain realm was not merely a backdrop, it was a living entity, a realm that devoured souls as readily as it did light. Ladies and gentlemen, lend your ears to the lore, the essence of these stories birthed of Apaches and their reverence for these very summits. They named them the abode of thunder gods, an altar of nature where gods communed with earth. Inexplicably, these peaks harnessed the tempests of the monsoon seasons, birthing life-giving rains that swayed the earth in a baptism of moisture. Yet, among the harmonious cycles, the shadows of tragedy emerge as torrents carved through the canyons, leaving chaos and change in their wake. Allow me to stir your imagination further, as we stand in awe before the Superstition Range, wild, unforgiving, and eternally alluring. The history painted here is not one of gold alone, but of Apache resistance, of a clash of cultures. Peralta, a name etched in the annals of time, fell prey to the very mountains he sought to conquer. Massacre grounds bore witness to his demise, where hundreds of his men met their grim fate, felled by the thunder gods themselves. Let your thoughts linger on Corey's words, his recounting of the 1800s, a time of upheaval, of territorial shifts, of lives interwoven with both greed and avarice.
Peralta's quest for gold and his defiance against the Apache people transmuted into a tale of slaughter, yet history stands ambiguous, veiled in the mists of obscurity. The mountains guard their secrets, perhaps forever. And so, I beseech you to join me as I continue this journey, unwrapping the tales of the Superstition Mountain Range, peeling back the layers of time and emotion. This land, this realm of enigma and danger, continues to beckon, whispering promises of forgotten truths and the allure of what lies beyond. As we delve deeper into this frontier of the past, imagine standing at the threshold of lawlessness, where the untamed wilderness became a canvas for brutality and audacity. The pages of history reveal that in these bygone times, lawlessness reigned supreme, an era when life was deemed disposable, and avarice knew no bounds. The word spread like wildfire, a siren call to the ambitious, beckoning them with tales of gold strewn across the land, as if nature herself had cast them aside with abandon. Somewhere over the horizon of memory, bones of the past stirred, revealing remnants of the gruesome past. A recent discovery, bones scattered over the distant hill, ignited speculation, with whispers of a connection to the infamous Peralta massacre, the very ground concealing clues to the enigmatic puzzle. Now, let me paint a picture of the primary protagonist of this rugged realm, Jacob Waltz, the so-called Lost Dutchman. History, it seems, plays tricks with nomenclature, for he was, in fact, a Prussian, not a Dutchman. His journey into the depths of these mountains was guided by a complex bond with a woman named Kenti, an Apache maiden who unveiled secrets hidden in the heart of the superstitions. What those secrets entailed, whether a mine of untold riches, Jesuit gold, or precious satchels of wealth, remains veiled behind the passage of time. The two, Waltz and Kenti, danced to the rhythm of gold, extracting wealth from the mountain's embrace. Hold, for in the heart of this narrative stands the legendary Weaver's Needle, casting its shadow upon Waltz's secret mine. An enigma shrouded in mystery, for as Jacob Waltz lay on his deathbed, the mine's entrance eluded revelation. His final words enigmatically directed seekers to the shadow cast by the needle at 4 o'clock in the afternoon, an elusive riddle that has stymied generations. A century of relentless pursuit has unfolded, punctuated by the relentless rhythm of seekers attempting to unravel the puzzle. Ground-penetrating radar, persistent investigations, and arduous quests have all yielded naught, and Weaver's Needle stands, a sentinel guarding secrets, beneath its shadow. But do not merely ponder gold and riches, for the mountains do not only tell tales of material wealth, but of eerie echoes and mysterious portals. These canyons resonate with stories that transcend earthly treasures, whispering of the supernatural, of dimensions unseen. Think of Mount Graham, where the Vatican claimed a slice of the skies, perching an observatory, a battle waged against the Apache's sacred ground, a testament to power and the reverence of the celestial realm. Picture the Sierra del Estrellas, the mountain of the stars, its name echoing through the corridors of legend. A portal of sorts, as told by the Pima and Gila tribes, once connected this realm to otherworldly entities. These natives speak of gods traversing the threshold, communing with mankind through these very portals. As you contemplate this narrative, let me regale you with an account from the 1980s, a prospector's tale, where a spiral staircase hidden beneath the earth beckoned, an entryway to the unknown. Vast chambers beckon, strange artifacts and curious crystals adorning this subterranean domain. Another voice emerges, recounting a fellow named Jim Miller who frequented the Aquarius mountain range in the 50s. He told of a portal, a rift in reality, through which he threw rocks, disappearing into realms unknown. A narrative colored by the inexplicable, where possibility sways on the cusp of reality. And so, let us wander further into this labyrinth of tales, one wherein giants stride and floods reshape landscapes.
Every native tribe, each with its own creation myth, spins stories of these mountains intertwined with giants and deluge. Here, as shadows dance across the western cliffs, legends tell of the giants who faced nature's wrath, of their frozen forms etched into the very crags we behold. Yet, even within these contours, ancient mysteries find kinship with the unknown. A name surfaces, Arizona Wilder or Catherine, as the mists of memory blur distinctions. A rock hound traversing the labyrinthine Boulder Canyon, a seeker of earthly treasures, who stumbled upon more than she had bargained for. As she emerged from the cave, an encounter awaited her, a bipedal, reptilian being, a creature from the recesses of her nightmares. A chilling glimpse into realms that defy the norms of our reality. So here we stand, poised on the precipice of the Superstition Mountain Range, where legends intertwine with the unexplained, where truth and fantasy dance hand in hand. This realm, both earthly and supernatural, continues to beckon, a siren call echoing through time, a whispered invitation to unravel the enigmas it holds. To do it, laughter. It's almost all 3/4 now. I'm looking at it out the window. I started feeling something's wrong, something's bad, and then I was okay. I was getting scared, so I looked at my dog and I said, "Hey girl, let's go." She didn't move. She's a smart dog, she's a cattle dog, she ain't moving, and I just started getting colder and colder, and I heard some like whispers coming from under the bridge. It's a little tiny bridge. Over there it's about a 12-foot drop, and there's the creek down there. It's not much of a creek, and I'm thinking someone's under there under the bridge, and it was pitch black. I couldn't see anything. I mean, it's a new moon, it's just this is this crescent moon, and so I grabbed my dog and I said, "Hey, come on, let's go." And I was genuinely scared. And I started walking back to my Jeep. And this is how I remember it now. I'm not kidding you, man, it happened. I remember it the same way. I grabbed her and I'm looking down. And she stopped again and looked up at me, and that right there scared me worse than the whispers. I was going to let the whispers go, and I didn't realize it, but I was white-knuckling my knife, and I was grabbing her harder than I thought I was, because she was looking at me, and I was grabbing her fur, and her eyes were big, and she was looking up at me, and I'm like, "What do you want?" And then I realized I couldn't hear the whispers anymore. And I couldn't hear anything. I didn't hear any crickets, and I didn't hear any of that low-lying stuff that's going on all night, and I started getting tunnel vision, and I'm getting dizzy. I don't know if it was from the pure fright or I was being pulled. I couldn't turn around and get back to my car. I was stuck, and that scared me really bad. I finally got back to my Jeep, and I opened the door. And I threw her in. I said, "Come on, let's go, come on, let's go." I had the gun on the seat there, and I was trying to hurry. I got in my Jeep and I hit the lock button, and I started it. And I swear on my life, I'm telling you the truth, I don't care who believes me. And as soon as I hit the lock button, the windows all went up and the doors locked, and then all 4 windows went up, and I took off and I locked the brakes up. On the highway I was going about 60 and I stopped about 90, and I locked the brakes up and I got out. I opened the door. And I was so scared, I was shaking, my hands were shaking so bad. I couldn't believe that just happened. And I opened the door and I just jumped out, and I said, I don't know if I yelled at it, but I said, "What do you want?" And it was gone. So that scared me a lot. Yeah, it's weird. It's interesting how these mountains have a power of their own, and I know as an archaeologist, I've heard other archaeologists, I've talked to them over the years, the Apache call them the mountains, the abode of the thunder gods. It's equivalent to a church to them. They've seen that, they call them gods. They've seen the other side, they know it's real. I'm not that much into theology, but yeah man, there's something about these mountains, there's something about them, they have that. What do you think about the stories of people going missing in these mountains? You know, I know they do go missing, but I also know that a lot of people show back up. My question to you is, I'll answer your question with a question: why do so many people go missing in our national forests? What do you think that is? I think it's because of these entities that exist out there in the forest that the natives have always known. I mean, have you ever heard of the little people in the Southwest?
You ever hear that term, the little people? Yeah, okay, so you got the little people they talk about in the northern, the Algonquin tribes in Canada and New England. Up in that part they talk about the little people, they call them the Minahunis down in Hawaii. If you ever been to Hawaii, man, we can talk about some spooky stuff. My, and I got stories from people who are dead serious about Minahunis. They're not just made up for the tourists, they're real. I know that sounds crazy. I had one gentleman tell me he was hiking up to Mauna Kea and in the late 70s up on the Big Island, and he was coming back down the mountain and the sun was going down and he was getting in that edge of the forest where the forest and the desert meet in Mauna Kea up on the Big Island, and he's coming down the mountain. And he said he could hear this noise like in a bullpen. It was the only way he could describe it, like a pencil hitting the dirt, and there was no light. The force he was running down the trail, and he was on the road, so you don't step on rocks, you step on the road, it's dirt, and there's nothing. He's just hearing this noise like PFF, 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 like a pen, he says, and he stopped, and it stopped, and he goes a little bit further, and he goes back at it, and he says all of a sudden this thing popped out in front of him out of the woods, and he said it was about knee-high, and it was just an outline. And he said it was like a little man, and he said it looked like he was in overalls and a baseball cap, and he said as he was looking at it, its mouth opened like that, and it just looked at him, and then it just disappeared. So a lot of this stuff is, I think they've always been here, and it's like an energy thing. I mean, we could get into a big discussion on it. It's like electricity. There's a lot of it we don't understand, and a lot of it we do right now, and I think it has to do with HAARP and microwave and all these power grids and technology and electricity that we don't understand. It's always been around. There have been wizards on the plains for years and years. It's the same thing, the black robes and the white robe up the street. These people have been doing that stuff for years, and we're at that time right now where there's some crazy stuff going on in this world. I mean, some absolutely crazy stuff, and it wouldn't stand to reason that there would be some spillover and that we wouldn't pick up on it. It's a phenomenon, but it's a human phenomenon, like microwaves in the sky and electrical fields, and especially on these sacred mountains. And I can't get over the fact that those areas are protected, and then the Jews that come over, they come over with the Mayflower and stuff, and you know those people had a belief in God, and a monotheistic God, right God, and that God is in the rivers like Verde, Agua Fria, Hacienda, and New River are the lifelines of civilizations that have flourished since antiquity. History has shown that desert environments with consistent water sources, such as those in Egypt, Somalia, and northern India, birthed some of humanity's earliest cultures. Phoenix finds itself on the same latitude, blessed with 6 rivers that converge into its heart, creating a remarkably diverse ecosystem. Far from a harsh terrain, this is an oasis, where each river fosters a riparian habitat teeming with life, cottonwood and willow trees, deer, and a bounty of edible plants. Freshwater clams and fish thrive, nourished by gentle irrigation from these rivers. The annual floods from the White Mountains replenish the land, akin to the Nile's blessings in Egypt. The true history of Phoenix, I believe, remains untold, awaiting discovery. However, the question lingers: why do I avoid venturing into the Superstition Mountains at nightfall? It's not for lack of capability. I've traversed Arizona extensively and honed diverse wilderness skills. Yet, my pursuits have evolved beyond mere recreation. My skills are tools for expedition and exploration, not entertainment. I don't embark on shooting or hiking ventures for leisure. The thrill of it has faded. The passage of time has brought its transformations. My connection with the mountains has changed. I've circumnavigated this range, but a mysterious reluctance has held me back. Perhaps it's an inner voice, a sensation that resists entry. Despite my extensive nocturnal travels across the state, this particular range has remained an enigma, beckoning for resolution. It's time.
as the plan takes shape to return, to embrace the Superstition Mountains, and uncover the enigmas that they guard. The intent is clear, the desire to return, to explore the mysteries that await in the dark embrace of the Superstition Mountains. The past has shaped me, my activities, and my motivations, leading me on a journey that extends beyond the realm of simple recreation. The mountain range, an entity of its own, has beckoned for too long to be ignored. It's a challenge I'm willing to embrace, a mystery I'm prepared to unravel. The plan is set, the decision made, we will return, delving into the heart of the Superstition Mountains. It's a mission that feels both compelling and necessary, a chapter waiting to be written, an enigma waiting to be unraveled. Permita-me mergulhá-lo na história de um explorador ousado, um buscador de verdades esquecidas, um andarilho entre os ecos do tempo. Imaginem, meu querido público, como eu revelo a crônica de um enigmático reino montanhoso, uma arena onde a mística se entrelaça com o perigo e os espectros do passado dançam ao sabor dos ventos. Aninhada nos arredores de Phoenix, Arizona, surge a formidável silhueta da Cordilheira da Superstição, uma coleção de picos titânicos e maravilhas geológicas que gravaram seu nome como alguns dos domínios mais ameaçadores e assombrados de todos os Estados Unidos. Imagine o seguinte: uma expedição importante pelos assombros etéreos do Arizona nos levou à beira de uma decisão, um pacto irrevogável com nossa própria curiosidade.
Em meio à noite, nos encontramos com Corey, um sábio da região, um guardião de seus segredos e um guia erudito que traçava caminhos pela natureza selvagem. Com sua tutela, embarcamos em uma aventura no coração das superstições, uma aventura tingida com uma aura de estranheza, mesmo sob a suave luz do dia. A própria terra parecia sussurrar para nossas almas, acenando para nós ao longo de trilhas sinuosas repletas de um poder além das palavras, um encontro tanto espiritual quanto de arrepiar os cabelos. Aqui, meus amigos, uma reviravolta do destino nos levou ao luminoso Corey, um polímata cuja experiência se estendia muito além do reino da natureza, aventurando-se nos enigmáticos corredores do paranormal. Veja como ele nos revelou a mística da flora do deserto, demonstrando com mãos hábeis a arte de controlar um cacto de pera espinhosa. Ele o incendiou para livrar-se de sua armadura farpada, revelando a fruta suculenta em seu interior, uma prova de sua destreza e um deleite tentador para os sentidos. No entanto, à medida que o sol se inclinava para o horizonte, levando-nos a um ponto privilegiado com vista para os colossos montanhosos, uma inquietação inabalável envolveu o próprio ar que respirávamos. Um pulso sinistro ressoou pela atmosfera, reverberando em nosso peito. Essa terra, saturada de histórias de tristeza e catástrofe, trazia uma marca indelével de negatividade, gravada no tempo e destinada a ser gravada ainda mais. Ouçam, caro público, a voz de Corey enquanto ele conta, suas palavras são uma tapeçaria que tece história e trepidação. Aqui, nesse antigo domínio, vidas convergiam com lendas, dos apaches, do ouro, de tesouros esquivos entrelaçados com a própria estrutura dessas extensões escarpadas. Mas a ironia reina, pois nenhum ouro adornou o abraço desses picos, a própria geologia negou tal recompensa. Em vez disso, o ouro dançou nos arredores, provocando os garimpeiros até Goldfield e além. Um paradoxo, de fato, que a ânsia por riquezas estivesse concentrada em uma terra que escondia seus segredos. Os ecos de gerações, as pegadas de exploradores do passado, a própria pulsação das montanhas sussurravam a narrativa de Corey. Cada pedra, cada fenda, testemunhava os buscadores que desapareceram nos cânions sombrios, que sucumbiram a essas alturas tumultuadas. Pois esse reino montanhoso não era apenas um pano de fundo, era uma entidade viva, um reino que devorava almas tão prontamente quanto a luz. Senhoras e senhores, ouçam a tradição, a essência dessas histórias nascidas dos apaches e sua reverência por esses mesmos picos. Eles os chamavam de morada dos deuses do trovão, um altar da natureza onde os deuses se comunicavam com a terra. Inexplicavelmente, esses picos controlavam as tempestades das estações das monções, gerando chuvas que davam vida e envolviam a terra em um batismo de umidade. No entanto, em meio aos ciclos harmoniosos, as sombras da tragédia surgiam como torrentes que atravessavam os cânions, deixando um rastro de caos e mudança. Permita-me estimular ainda mais sua imaginação, pois estamos admirados com a cordilheira da superstição, selvagem, implacável e eternamente sedutora. A história pintada aqui não é apenas de ouro, mas de resistência apache, de um choque de culturas. Peralta, um nome gravado nos anais do tempo, foi vítima das próprias montanhas que buscava conquistar. O massacre Grom foi testemunha de sua morte, onde centenas de seus homens tiveram um destino sombrio, abatidos pelos próprios deuses do trovão. Permita que seus pensamentos se detenham nas palavras de Corey, em sua narrativa dos anos 1800, uma época de agitação, de mudanças territoriais, de vidas entrelaçadas com a ganância e a avareza. A busca de Peralta por ouro e seu desafio contra o povo Apache se transformaram em uma história de massacre, mas a história permanece ambígua, velada nas brumas da obscuridade. As montanhas guardam seus segredos, talvez para sempre. Por isso, peço que se junte a mim enquanto continuo essa jornada, desvendando as histórias da cordilheira da superstição, descascando as camadas de tempo e emoção. Essa terra, esse reino de enigma e perigo, continua a acenar, sussurrando promessas de verdades esquecidas e o fascínio do que está além.
À medida que nos aprofundamos nessa fronteira do passado, imagine estar no limiar da ilegalidade, onde a natureza selvagem indomada se tornou uma tela para a brutalidade e a audácia. As páginas da história revelam que, nesses tempos passados, a ilegalidade reinava suprema, uma época em que a vida era considerada descartável e a avareza não tinha limites. A notícia se espalhou como um incêndio, um chamado de sereia para os ambiciosos, acenando-lhes com histórias de ouro espalhadas pela terra, como se a própria natureza as tivesse jogado fora com abandono. Em algum lugar no horizonte da memória, ossos do passado se agitaram, revelando resquícios de um passado horrível. Uma descoberta recente, ossos espalhados pela colina distante, acendeu a especulação, com sussurros de uma conexão com o infame massacre de Peralta, o próprio solo escondendo pistas para o enigmático quebra-cabeça. Agora, deixe-me pintar um quadro do principal protagonista desse reino acidentado, Jacob Waltz, o chamado holandês perdido. A história, ao que parece, prega peças na nomenclatura, pois ele era, de fato, um prussiano, não um holandês. Sua jornada para as profundezas dessas montanhas foi guiada por um vínculo complexo com uma mulher chamada Quente, uma donzela apache que revelou segredos escondidos no coração das superstições. O que esses segredos implicavam, seja uma mina de riquezas incalculáveis, ouro jesuíta ou preciosas bolsas de riqueza, permanece velado pela passagem do tempo. Os dois, Waltz e Quente, dançaram ao ritmo do ouro, extraindo riquezas do abraço das montanhas. No centro dessa narrativa está a lendária Via Needle, que lança sua sombra sobre a mina secreta de Waltz. Um enigma envolto em mistério, pois enquanto Jacob Waltz estava em seu leito de morte, a entrada da mina não foi revelada. Suas últimas palavras enigmaticamente direcionaram os buscadores para a sombra projetada pela agulha às 4 horas da tarde, um enigma elusivo que tem frustrado gerações. Um século de perseguição implacável se desenrolou, pontuado pelo ritmo incessante dos buscadores que tentavam desvendar o quebra-cabeça. O radar de penetração no solo, as investigações persistentes e as árduas buscas não deram em nada, e a Via Needle continua de pé, uma sentinela que guarda segredos sob sua sombra. Mas não pense apenas em ouro e riquezas, pois as montanhas não contam apenas histórias de riqueza material, mas também de ecos sinistros e portais misteriosos. Esses cânions ressoam com histórias que transcendem os tesouros terrenos, sussurrando o sobrenatural, as dimensões invisíveis. Pense no Monte Graham, onde o Vaticano reivindicou uma fatia dos céus, empoleirando um observatório, uma batalha travada contra o solo sagrado dos Apaches, um testemunho do poder e da reverência do reino celestial. Imagine a Sierra de Estrelas, a Montanha das Estrelas, cujo nome ecoa pelos corredores da lenda. Um tipo de portal, conforme contado pelas tribos Pima e Gila, já conectou esse reino a entidades de outro mundo. Esses nativos falam de deuses que atravessam o limiar, comunicando-se com a humanidade por meio desses mesmos portais. Enquanto você contempla essa narrativa, deixe-me contar-lhe um relato da década de 1980, uma história de garimpeiro, em que uma escada em espiral escondida sob a terra acenava, uma entrada para o desconhecido. Vastas câmaras acenavam, com artefatos estranhos e cristais curiosos adornando esse domínio subterrâneo. Outra voz surge, contando sobre um sujeito chamado Jim Miller que frequentava a Cordilheira Aquários nos anos 50. Ele contou sobre um portal, uma fenda na realidade, por onde jogava pedras, desaparecendo em reinos desconhecidos. Uma narrativa colorida pelo inexplicável, onde a possibilidade oscila no limiar da realidade. E assim, vamos nos aprofundar nesse labirinto de histórias, onde gigantes caminham e enchentes remodelam paisagens. Cada tribo nativa, cada uma com seu próprio mito de criação, conta histórias dessas montanhas entrelaçadas com gigantes e dilúvios. Aqui, enquanto as sombras dançam nos penhascos do oeste, as lendas falam dos gigantes que enfrentaram a ira da natureza, de suas formas congeladas gravadas nos próprios penhascos que contemplamos.
No entanto, mesmo dentro desses contornos, mistérios antigos encontram parentesco com o desconhecido. Um nome vem à tona, Arizona Wilder ou Catherine, à medida que as brumas da memória obscurecem as distinções. Uma caçadora de pedras atravessando o labiríntico Boulder Canyon, uma buscadora de tesouros terrestres, que se deparou com mais do que esperava. Ao sair da caverna, um encontro aguardava um ser bípede reptiliano, uma criatura dos recônditos de seus pesadelos. Um vislumbre arrepiante de reinos que desafiam as normas de nossa realidade. Então, aqui estamos, no precipício da cordilheira da superstição, onde as lendas se entrelaçam com o inexplicável, onde a verdade e a fantasia dançam de mãos dadas. Esse reino, tanto terreno quanto sobrenatural, continua a acenar, um chamado de sereia que ecoa através do tempo, um convite sussurrado para desvendar os enigmas que ele guarda. Para fazer isso, risos é quase tudo 3/4. Agora estou olhando pela janela e comecei a sentir que algo estava errado, que algo estava ruim e então eu estava bem, eu estava ficando com medo, então olhei para minha cachorra e disse, Bey, garota, vamos embora, ela não se mexeu, ela é uma cachorra esperta, ela é uma cachorra de gado, ela não se mexeu. Comecei a ficar cada vez mais frio e ouvi alguns sussurros que vinham de debaixo da ponte, é uma ponte minúscula, com cerca de 12 pés de queda, e há um riacho lá embaixo, não é um riacho muito grande, e eu estava pensando que alguém estava lá embaixo da ponte. E estava escuro como breu, eu não conseguia ver nada, quer dizer, era lua nova, era apenas uma lua crescente, e então peguei meu cachorro e disse, Bey, vamos lá. Vamos embora, e eu estava realmente assustado e comecei a caminhar de volta para o meu jipe, e é assim que me lembro agora. Não estou brincando, cara, aconteceu, eu me lembro da mesma forma que a agarrei e estava olhando minha faca e eu a estava agarrando com mais força do que eu pensava, porque ela estava olhando para mim e eu estava agarrando o seu pelo e seus olhos estavam grandes e ela estava olhando para mim e eu disse, do que você quer? Não sei se foi por causa do medo ou porque eu estava sendo puxado, não conseguia me virar e voltar para o meu carro, estava preso e isso me assustou muito. Finalmente, voltei para o meu jipe, abri a porta e a joguei para dentro, disse, vamos, vamos, vamos. A arma no assento e eu estava tentando me apressar, entrei no meu jipe e apertei o botão de trava e liguei o carro e juro pela minha vida que estou dizendo a verdade, não me importa quem acredite em mim, e assim que apertei o botão de trava, todos os vidros subiram e as portas se fecharam, e então todos os 4 vidros subiram e eu arranquei e travei os freios na rodovia. Eu estava indo a cerca de 60 km por hora e parei a cerca de 90 km por hora e travei os freios e saí, abri a porta e fiquei tão assustada que tremia muito, minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido e abri a porta e dei um pulo e disse, não é interessante como essas montanhas têm um poder próprio e eu sei que, como arqueólogo, já ouvi outros arqueólogos e conversei com eles ao longo dos anos. Os apaches as chamam de montanhas, a morada dos deuses do trovão, o que para eles é equivalente a uma igreja. Teologia, mas sim, cara, há algo sobre essas montanhas, há algo sobre elas, elas têm isso. O que você acha das histórias de pessoas que desaparecem nessas montanhas? Você sabe, eu sei que elas desaparecem, mas também sei que muitas pessoas voltam. O que você acha que é isso? Eu acho que é por causa dessas entidades que existem na floresta e que os nativos sempre conheceram. Quero dizer, você já ouviu falar das pessoas pequenas no sudoeste? Já ouviu esse termo ou pessoas pequenas? Inglaterra, naquela região, eles falam sobre as pessoas pequenas e as chamam de Omena. Estava fazendo uma caminhada até Mauna Kea, no final dos anos 70, na Ilha Grande, e estava voltando pela montanha, o sol estava se pondo e ele estava chegando à borda da floresta, onde a floresta e o deserto se encontram em Mauna Kea, na Ilha Grande, e ele estava descendo a montanha e disse que podia ouvir um barulho como o de um estádio, era a única maneira de descrevê-lo, como um lápis batendo na terra, e não havia força.
Ele podia descrevê-lo como um lápis batendo na terra e não havia força, ele estava correndo pela trilha e estava na estrada, então você não pisa em pedras, você pisa na estrada, é terra, e ele não estava ouvindo nada, ele estava apenas ouvindo esse barulho como PFF 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 como uma caneta, ele disse, e ele parou e parou. E ele foi um pouco mais longe e voltou a ele e ele disse que, de repente, essa coisa apareceu na frente dele, saindo da floresta, e ele disse que tinha a altura do joelho e era apenas um contorno, e ele disse que era como um homenzinho, e ele disse que parecia estar de macacão e boné de beisebol, e ele disse que, enquanto olhava para ela, sua boca se abriu daquele jeito e ela apenas olhou para ele e depois desapareceu. Acho que muitas dessas coisas sempre estiveram aqui e é como uma questão de energia, quero dizer, poderíamos entrar em uma grande discussão sobre isso, é como eletricidade, há muitas coisas que não entendemos e muitas. Sempre houve feiticeiros nas planícies por anos e anos, é a mesma coisa, as vestes negras e as vestes brancas na rua, essas pessoas têm feito essas coisas por anos e estamos naquele momento em que há algumas coisas malucas acontecendo neste mundo. Quero dizer, algumas coisas absolutamente malucas e não seria razoável que houvesse algum transbordamento e que é um fenômeno, mas é um fenômeno humano, como as micro-ondas no céu e os campos elétricos, especialmente, nessas montanhas sagradas, e não consigo esquecer o fato de que essas áreas são protegidas e os judeus que vieram para cá vieram com o Mayflower e outras coisas, e essas pessoas acreditavam em Deus e em um Deus monoteísta, e esse Deus está em os rios, como o verde, água fria, Hacienda e New River, são as linhas de vida de civilizações que floresceram desde a antiguidade. A história mostra que os ambientes desérticos com fontes de água consistentes, como os do Egito, Samaria e norte da Índia, deram origem a algumas das primeiras culturas da humanidade. Fênix se encontra na mesma latitude, abençoada com 6 rios que convergem em seu coração, criando um ecossistema extraordinariamente diversificado. Longe de ser um terreno inóspito, esse é um oásis, onde cada rio promove um habitat ribeirinho repleto de vida, árvores de algodão e os moluscos e peixes de água doce prosperam, nutridos pela irrigação suave desses rios. As inundações anuais das White Mountains reabastecem a terra, semelhante às bênçãos do Nilo no Egito. Acredito que a verdadeira história de Fênix ainda não foi contada, aguardando ser descoberta. No entanto, a pergunta persiste: por que evito me aventurar nas Superstition Mountains ao anoitecer? Não é por falta de capacidade, atravessei o Arizona extensivamente e aperfeiçoei diversas habilidades na natureza selvagem. No entanto, minhas atividades evoluíram para além da mera recreação. Minhas habilidades são ferramentas para expedição e exploração, não para entretenimento. Não me aventuro em filmagens ou caminhadas por lazer, a emoção disso desapareceu. O passar do tempo trouxe suas transformações e minha conexão com as montanhas mudou. Já circunnaveguei essa cordilheira, mas uma misteriosa relutância me impediu. Talvez seja uma voz interior, uma sensação que resiste a entrar. Apesar de minhas extensas viagens noturnas por todo o estado, essa cordilheira em particular continua sendo um enigma, que acena para uma solução. Chegou a hora, conforme o plano de retorno toma forma, de abraçar as Superstition Mountains e desvendar os enigmas que elas guardam. A intenção é clara, o desejo de retornar, de explorar os mistérios que aguardam no abraço escuro das montanhas da superstição. O passado moldou a mim, minhas atividades e minhas motivações, levando-me a uma jornada que vai além do reino da simples recreação. A cadeia de montanhas, uma entidade própria, tem me atraído por muito tempo para ser ignorada. É um desafio que estou disposto a abraçar, um mistério que estou preparado para desvendar. O plano está traçado, a decisão tomada, voltaremos, mergulhando no coração das Superstition Mountains. É uma missão que parece ser tanto convincente quanto necessária, um capítulo esperando para ser escrito, um enigma esperando para ser desvendado.